Oi, gente! Estamos de volta com mais um vídeo e hoje eu queria muito trazer um tema, um assunto, na verdade, que eu estudei essa semana na minha aula da pós, sobre a questão das telas. A gente sabe que é um tema que está sendo muito falado, tem muitos movimentos, né, que estão alertando os pais, alertando educadores também sobre a questão do uso excessivo das telas, mas ainda me parece que não tocou os pais, os adultos. Me parece que esse assunto não toca ainda muitos pais. O que tu acha, assim, Eu acho que, como mãe, né? isso como Eu mãe? acho que o excesso, um 8 ou 80, é o que irrita os Sim, pais. sim, Você falar que, de repente, você não pode dar a televisão para uma criança. Para um pai, gente, que trabalha e que às vezes precisa de meia hora para fazer uma coisa, uma mãe, um pai solo, por exemplo, ou um cuidador ali mais velho, um pouco mais velho, que não sim, tem a mesma energia para ficar brincando o tempo inteiro, para sentar no chão, ou tem sim, outras coisas para fazer, cozinhar, sim, coisas básicas, né? Que a gente sabe que essa é a realidade de muitas famílias. sim. Então, eu considero hoje que quem tem o privilégio de passar um tempo com o filho, que tem mais tempo para passar com o filho, realmente tem que dar uma atenção especial para essa questão da tela, né? Uhum. Porque aí não tem justificativa. Sim. Mas quem não tem, e quem não tem, quem precisa usar como recurso, pode usar, mas usa menos, né? Sim, Usa menos e talvez, assim, aprenda outras formas de deixar a sua criança um pouco mais independente para que você consiga ainda assim fazer suas coisas e tentar usar menos esse recurso. Né? Então eu vejo mais dessa forma. O excesso de ai, não pode usar, não pode usar. Eu acho que isso irrita muito as pessoas, porque a pessoa vai usar. O recurso está lá. É uma rede de apoio para muitas mães, muitos sim, pais, a gente sabe que sim, não é ideal? Claro que não. sim. Mas a gente vive num mundo que não é ideal. Né? É Então a gente difícil. precisa entender isso também. Eu vejo, claro, que essa questão do excesso. O problema está no excesso. É. O problema está no excesso, assim como em tudo na nossa vida. Tudo que é em excesso vai nos trazer algum malefício, certo? Claro. Mas o que eu vejo, assim, da preocupação de querer deixar a criança ocupada. E a televisão ainda é o menos pior, desde que o adulto que tem o controle. Essa questão de que eu vejo também que é tudo um compilado de assuntos, eu acho que confundem muitos pais. O tu não pode dar telas, o deixar dar autonomia para a criança e o brincar livre. E aí é muita informação e os pais não conseguem compreender o que é cada coisa. E ao mesmo tempo que dá autonomia para o meu filho, então vou deixar ele assistir o que ele quiser. Vou deixar ele com o controle e ele assiste o que ele quiser. Deixar a criança brincar livre, mas como é que eu vou deixar brincar livre se eu não posso deixar a minha criança brincar na rua de casa porque é muito perigoso? Ou se eu moro em apartamento, como é que eu vou deixar a minha criança brincar sozinha na rua? Né? Tudo bem, não tem um pátio, não pode deixar a criança brincar na rua, mas deixa dentro de casa os brinquedos dela, o acesso delas. E não tem problema em deixar a criança brincando sozinha. É muito melhor deixar a criança brincando sozinha ao invés de deixar ela parada no celular. Mas se quiser deixar na televisão, você escolhe, você determina o tempo que vai deixar. E aí o que eu quero trazer é um dado assim que a professora nos trouxe, que ela é psicóloga escolar e ela recebeu 6 alunos que a professora encaminhou para ela que estavam com muita dificuldade de produção de texto. Eles conseguiam compreender, interpretar, mas não conseguiam produzir textos. E aí ela, poxa, vou investigar. E ela conta que enviou questionários para os pais responderem de como foi a infância dessas crianças, desses adolescentes, né? E aí o que acontece? Eram adolescentes de apartamento, que moravam em apartamento, que tiveram acesso a telas, não brincaram livre, não tiveram pouco contato com natureza, pouco contato com brincadeiras, assim. E aí, como eu falei num shorts que a gente postou aqui, você não vai ver o malefício no momento ali. Tá com a tua criança de 2, 3 anos, tá deixando a tela aí à vontade
E aí tu não vê o malefício, talvez, ali no momento. Né? Às vezes vê. Aquela criança muito agressiva, faz muita birra, e se ela tem muito acesso a telas, o problema é esse. Mas, em alguns casos, não vê o malefício e tá tudo bem. Ela corre, ela brinca, ela sabe falar, então não tem problema deixar ela na tela. Mas aí o problema vai vir a longo prazo, lá na adolescência. E aí acontece o que a gente vê muito hoje. Adolescentes que não têm vocabulário, que têm dificuldade em matemática, dificuldade em português, dificuldade muita dificuldade na escola. E aí o motivo principal está que na infância não brincou, né? Não brincou, teve acesso a telas de forma exagerada. E aí o problema que tem hoje continua com acesso a telas, não tem hábito da leitura, né? De ler diferentes tipos de textos, e aí vai ter a dificuldade. E aí entra num outro contexto, que a gente já falou sobre isso aqui também, que é a questão do diagnóstico. E aí os pais. E aí, assim, toda fala que eu me refiro aos pais, Deus me livre, não é de julgamento, né? É porque eu vejo mesmo que os pais acabam não tendo o conhecimento, não têm entendimento. E aí tá ali com o adolescente que não se concentra, que tem dificuldade, que tem dificuldade de se relacionar com os colegas, já encaminha direto para algum profissional. E infelizmente tem muitos profissionais que não são responsáveis, não têm ética, sim, e acaba o quê? Dando o diagnóstico de alguma coisa para esse adolescente. Geralmente TDAH, né? Geralmente TDAH. Por causa da dificuldade de concentração. Dificuldade de concentração, dificuldade de aprendizagem, aí não se relaciona, e aí tudo mais. Mas é o que eu sempre bato na tecla. Tem que analisar o contexto. Tem que primeiro investigar como foi a infância. Mas já tem 15 anos. Tem que saber como é que foi a infância. Porque a infância é o que molda o adolescente, né? Molda a gente adulto. Então, tem que saber como é que foi a infância, tem que saber como é que é a rotina desse adolescente, o que ele faz, para depois... não, ele tem uma rotina ok. Então sim, pode ser que tenha talvez um diagnóstico, né? Mas às vezes não. Às vezes o problema tá ali na realidade, na rotina do dia a dia, que fica preso no celular. Uma coisa assim, como mãe, né? Que às vezes precisa de um tempo para fazer coisas em casa, né? Sim. Todo mundo precisa. O que eu faço para evitar que elas fiquem vendo alguma coisa, eu chamo elas para fazer comigo. Vai demorar, não vão fazer direito. Eu sei, dá trabalho mesmo, dá muito. Às vezes eu não tô com paciência também não. Mas ainda assim eu tento evitar, por vários motivos, né? O primeiro, eu acho que eu vou estar chamando elas para fazer algo da rotina da casa, o que é importante para elas aprenderem também, que é importante que as pessoas lavem roupa, guardem roupa, sim, né? Não é romântico, isso é a nossa vida real. Exato. E eu não chamo para ajudar a dobrar a roupa. Ela não vai saber, elas não vão saber fazer. Mas eu chamo para falar, pega para mamãe, a mamãe vai e dobra e guarda. Ou então, eu dou as meias para elas guardarem lá na gaveta, que isso elas conseguem fazer. E elas fazem muito felizes. Ou então, eu pego, vamos colocar o sabão na máquina aqui com a mamãe? Vamos ajudar a mamãe a colocar a roupa na máquina? Pego o cesto. Então, assim, tudo tentar envolver, porque a criança se sente parte da casa, não fica ociosa, ela tá ali fazendo alguma coisa com você, então tem a questão da presença, sim, da sua presença. Exato. Você faz uma coisa que você precisa e chama a criança. E não precisa de criatividade, gente. É uma coisa do cotidiano, é uma coisa normal. Exatamente. Né? E aí pode vir o argumento, mas o meu filho não para quieto. Aí eu acho que você precisa, aí de mãe para mãe, tá? Às vezes, o teu filho tá há muito tempo na televisão e ele vai precisar de um desmame dessa televisão. Exato. Você precisa reverter o quadro do vício das telas para a criança poder voltar ao normal. Tem que fazer mesmo. Se autorregular sem a tela. Exato. E aí você vai conhecer o teu filho de novo. E eu vi vários depoimentos de mães falando que fizeram um desmame de telas e que elas nem sabiam que a criança podia se acalmar. Vira outra criança. Viram outras crianças. E isso ajuda também nessa questão. Se você tá com alguma dúvida se o teu filho tem um diagnóstico, né? Seu filho é diferente, quando você tira a televisão,
você traz ele, parece, Pra vida real, pro normal, né? É. O normal dele. E aí você Aham. entende se o normal dele é uma coisa que precisa de atenção É. ou se é o que nós estamos aí acostumados com o cérebro típico É. de uma criança ou se é um cérebro realmente atípico que precisa de cuidados, de atenção diferenciada. Porque imagina só, né? O cérebro da criança, ele tá em formação. Ele tá se formando. E aí tu tá sobrecarregando, assim, a televisão, quando tu controla, ainda o dano é menor, muito menor. Mas se ela fica à vontade na televisão, ela escolhendo o que ela assiste, e o celular, assim, ó, ele é um veneno pro cérebro da criança. Um veneno. E não tem necessidade de dar um celular. Poxa, tu precisa realmente que a criança tá entediada, não quer brincar de nada, e tu precisa resolver alguma coisa. Põe um desenho na TV. Põe desenho, Deixa ela vendo TV, então. Põe desenho lá, deixa ela vendo ali. Não quer brincar de nada, não funciona nada, põe desenho. Põe desenho na TV e você controla, deixa ela ali, tu resolve as coisas, depois tu volta ali. Também não deixa a tarde toda na televisão, né? E essa questão que tu falou de participar as meninas, isso é ensinar e desenvolver autonomia nas crianças. Desenvolver autonomia não é deixar a criança fazer o que ela quer, né? Então, tu deixar, dar o celular e ela fica ali, que ela sabe. Não, ela não sabe. O que ela pode fazer ou não pode no celular? Que vídeo que ela pode assistir ou não pode? A criança não sabe. Não tem discernimento, nem capacidade, não tem maturação para ter esse discernimento de escolher o que ela vai fazer no celular, né? Tá difícil em casa, precisa de um tempo, precisa de meia hora. E eu sei que realmente tem dia que nada funciona. Os filhos com a gente, eles são outras pessoas. Isso eu explico muito pra Kelly. Eu falo, olha, amiga, com ela, com você, elas são outras crianças. Porque não sendo os pais, parece que tem um pouco menos de manha, né? Até que elas têm muita intimidade com você, elas fazem também. Elas fazem também. Você vê. Então Sim. você pensa um pouco mais. Sim. Num dia difícil, pensa um pouquinho mais. Então tem isso, realmente. Eu entendo. Então vai precisar da televisão, usa a televisão. Mas aí já, enquanto você tá ali fazendo o que você precisa, já pensa no que ia fazer depois. No próximo passo, pro teu filho não ficar tanto tempo ali. Ai, pega um brinquedo, uma massinha. Massinha pega um negócio ótimo. que vai. Essas meninas se envolvem tanto com massinha. Pega uma massinha e fala, faz pra mamãe uma flor. E resolve o que você tem pra fazer. Porque tem recursos, né? Eu acho que tem um pouco da nossa inabilidade, às vezes, de conseguir parar e fazer algo, mas também se acontecer um dia. Isso, né? Um dia que você teve que botar um filme pra uma criança assistir. 1 hora de filme. Gente, isso não vai mudar, pelo amor de Deus. Não vai mudar o cérebro do seu filho. Seu filho não vai emburrecer por causa disso. O que está sendo falado aí o hábito de ver todos televisão. Os dias, né? Horas e horas. Né? Os profissionais que eu acompanho no Instagram, eles sempre falam dessa questão mesmo. Não é uma vez na semana que tu deixou tua criança vendo filme que vai prejudicar. Porque eu fui uma criança que assistia televisão. Mas como é que a gente assistia televisão antigamente? Tinha que esperar a hora do desenho começar. Era por um tempo pro desenho, depois o desenho acabava e daí tu não, né? Era outro programa, e daí tu não podia ver, ou era jornal, tu parava de ver televisão. Depois tu assistia no outro dia, mesma coisa. Aí tem comercial, tu tem que esperar o comercial. Hoje a criança pula o anúncio a hora que ela quer, né? E o problema é que daí tá na gente também, porque a gente também tá preso no celular, né? Porque é uma coisa que vicia. E aí, se a gente tá preso, a gente também tem dificuldade de largar e de pensar em uma outra coisa pra gente fazer ou pra criança fazer. Acontece muito comigo. Eu tô vendo alguma coisa no telefone e elas automaticamente vêm. É natural, a criança quer ficar com você. Exatamente. E aí eu fico... Chama atenção também, né? Eu não consigo resolver o negócio. Eu posso fazer depois? Posso. Isso aqui eu posso. Quando não tem jeito... Aí, tudo bem. Então, explica pra criança. Fala, a mamãe tá aqui resolvendo um problema. Só um pouquinho, né? E eu já vou, né? Mas ela já vem. É impressionante, já vem. Porque gosta, gente. O celular é uma coisa interessante. Chama atenção. Então assim, eu falo. Ou às vezes eu posso resolver
em outro momento. Geralmente eu posso. Sim. A gente tem o hábito de pegar o tempo inteiro, então geralmente eu posso Sim. dar. Depois que elas dormirem, eu posso fazer aquilo. E eu largo, é um desafio para mim, porque eu sou uma pessoa que pego muito no telefone, eu não tenho nenhum problema em assumir isso. E eu tenho que deixar e fazer outra coisa. Isso é bom para minha cabeça. Exatamente. Também, claro. Mas eu acho que é isso. É um tema que a gente quer falar mais sobre isso. Eu bato muito nessa tecla da questão das telas, porque se construiu. Tudo bem que a gente vive numa sociedade, no mundo atual, muito diferente, né? De 10 anos atrás. Mas se construiu isso de que para deixar a criança quietinha, tu pode dar um celular. Tu resolve tudo com o celular. Só que não resolve, tu gera outros problemas, outros prejuízos. Então, é um assunto que a gente vai falar muito. A gente quer também que vocês reflitam muito, né? E em nenhum momento da nossa fala ou da minha fala é em tom de julgamento, jamais. Não. Mas sim com o objetivo de fazer quem assiste aqui a refletir mesmo, né? Porque a gente adulto, a gente é o exemplo. E pra gente se quiser mudar, primeiro que a gente não vai mudar a criança que a gente tem ali, né? Mas se a gente tem exemplo, a gente consegue construir outros hábitos ali com a criança. Sim. E pensando até no passado, né? Como é que os nossos pais faziam? A gente não tinha celular. Como é que a gente ficava entretido ali? A gente via um pouquinho de televisão? Sim. Mas eu lembro de cozinhar, né? Ficar olhando o que minha mãe estava fazendo na cozinha. Era o momento em que eu aprendia, em que ela conversava, minha avó, enfim. Conversava, falava o que estava fazendo. Ajuda a cortar não sei o quê. Pega ali para mim na geladeira. Então, assim, você vai sendo envolvido por outras coisas também. Minha mãe conta dar também. Permissão para isso acontecer. Né? Participar, né? Que a minha mãe também conta que tanto com meu irmão, tanto comigo, nas duas gestações, ela tava, depois que ganhou a gente, ela tava estudando. E ela precisava estudar e ela tinha prova. E aí, o que ela fazia? Botava o meu irmão sentar com ela e desenhar e ficar enquanto ela estudava. E depois ela fez isso comigo também. Enquanto ela estudava, a gente ficava desenhando e pintando na mesa junto com ela. E aí, que hábito que ela construiu na gente? O hábito de estudar. Tanto eu, tanto meu irmão, a gente gosta de estudar. E não foi porque ela disse que era importante estudar, mas porque nesses pequenos momentos a gente participou de momentos em que ela estava estudando e a gente foi construindo isso na gente. Isso. E agora a gente finaliza esse vídeo agradecendo a dona Ana. Dona Ana, um beijo. Eu já amo muito a senhora. A senhora fez essa pessoa linda. E é isso. E é o exemplo. O exemplo realmente ele arrasta, né? A gente fala isso o tempo inteiro. E tentar, né, dentro da nossa realidade, dentro das condições de cada um, das possibilidades de cada um, novamente, sem julgamento, encontrar alternativas melhores para as crianças. Né? Se você gostou aqui do nosso vídeo, desse conteúdo, compartilha com amigos, amigas, mães, papais, outras pessoas que são muito viciadas em tela, para refletir, tentar mudar um pouco isso. Aguarde novos conteúdos nossos, que a gente está aí com bastante ideia, bastante coisa boa para ver. Então tá bom, até o próximo vídeo. Tchau, tchau, até a próxima.